Hoje eu quero falar para vocês, pessoal, sobre eventos adversos em anestesia. Quais são os principais eventos adversos que a gente tem conhecimento especificamente da parte da anestesia? Antes disso, pessoal, se você não está seguindo a gente, já começa a seguir. Aqui no YouTube a gente traz conteúdo todo dia para vocês. Além disso, a gente está disponibilizando um e-book totalmente grátis sobre via aérea. Então é só entrar no link que está na bio do nosso Instagram e baixar o e-book totalmente gratuito. Então vamos lá. Vamos falar sobre eventos adversos. Quais são os principais eventos adversos? Tá? Então você vai lá, tem um paciente que está sob seu cuidado, você entubou o paciente, e aí entubou o paciente logo após, vamos dizer um procedimento rápido, e o paciente acorda disfônico ou rouco, da forma como você preferir. E aí a gente tem algumas coisas que podem levar à rouquidão no pós-operatório, né? Dependendo do tipo de cirurgia, você pode ter uma lesão do nervo laríngeo, por exemplo, e isso está causando a rouquidão, isso foge ao seu controle. Porém, se você insuflar o cuff e deixar ele, por exemplo, em contato com a corda vocal, o paciente pode ter rouquidão no pós-operatório. Se você passar um tubo, que você literalmente estuprou a traqueia do paciente com um tubo de grande diâmetro, você pode ter rouquidão no pós-operatório por lesão direta da corda vocal. Mulheres, tubo 7 a 7,5, homens 8 a 8,5, tá? Ou 7 a 7,5, 7,5 e 8 nos homens. Isso é uma ideia que a gente já vem pré-concebida. Porém, às vezes você passa um tubo 7 numa senhora, e a hora que você coloca para ventilar, nitidamente está tendo escape de ar. Então você tem que passar um tubo de maior diâmetro. Tá? A gente vem com esses conceitos, porém quem está fazendo a laringoscopia é você. Então, você que tem uma visualização melhor do que ninguém da equipe, o que você está visualizando, o diâmetro que você está visualizando ali. Tá certo? Outra coisa que acontece, disfagia. A pessoa vem com aquela sede ao pote e entra na cavidade oral com a lâmina de qualquer jeito, pode traumatizar algum tecido, o paciente depois reclamar de dor e com razão. Não é um movimento que tem que ser intempestivo. Os tecidos da cavidade oral, da faringe, da laringe principalmente, são muito sensíveis. Além disso, ninguém aqui fez odonto. Então, traumas dentários. Existem pacientes, pessoal, que tem vários dentes que já estão quase ali soltos, quase caindo. E aí o que acontece? Nosso dever é avaliar o paciente antes de entubar, ou de passar uma máscara laríngea, ou até de passar uma Guedel. Já vi paciente quebrar, já vi colega quebrar dente de paciente com Guedel. Então, qual que é o nosso dever? Avaliar direito, explicar para o paciente antes se for uma situação eletiva, para você não ter nenhum problema depois. É uma situação desagradável, tá? Outra coisa que a gente não pode esquecer, memória intraoperatória. Se você tem um paciente na sua frente que tem condição clínica de receber uma medicação que traz amnésia, né, administre. Porque memória intraoperatória, pessoal, está muito ligada a estresse pós-traumático. E essa é uma condição que não se resolve do dia para a noite. A gente encaminha o paciente para o psiquiatra, fazer terapia, às vezes tem que entrar com medicação, com modulador de humor, ou com um antidepressivo para ter uma melhor resolução do caso. Geralmente os pacientes cronificam, então isso é uma coisa que a gente não quer. Outra coisa que a gente não pode esquecer, lesões oftálmicas, principalmente abrasão de córnea. Paciente que está sedado ou que está anestesiado não pisca, ou seja, é seu dever mesmo, não é da equipe, o dever é seu de fazer a oclusão da maneira mais correta. Você pode pedir para alguém da equipe fazer, porém, a responsabilidade é sua. Nunca se esqueça disso e nunca terceirize as suas responsabilidades. Isso faz parte de uma boa prática médica. Outra que a gente não pode esquecer, outro evento adverso, reações alérgicas, principalmente em que classe de medicamentos quando a gente está falando de anestesia, pessoal? Bloqueadores neuromusculares. A maior incidência de reações alérgicas em anestesia é com bloqueador, tá? Outra coisa que a gente também não pode esquecer, que está um pouco ligado, vamos dizer, à técnica. Broncoespasmo e laringoespasmo. Crianças têm uma
facilidade maior de fazer laringoespasmo principalmente. Porém, no adulto, o que é mais comum? Plano anestésico inadequado e você está lá laringoscopando o paciente. Então, o paciente que vai ser intubado, precisa de sedativo para você suprimir o reflexo da laringoscopia. Ponto. Isso é indiscutível. O único paciente que você intuba sem fazer nada é o paciente que está em PCR. Os outros pacientes, você vai fazer medicações para suprimir esse reflexo. Para quem não acredita nisso, algum dia acompanhe anestesia para captação de órgãos. Se você não fizer anestésico nenhum, vamos lembrar que esse paciente está em Glasgow 3 com midríase bilateral fixa com 2 provas de morte encefálica positivas. Se você não administra nenhum analgésico, nenhum sedativo, nenhum anestésico geral e começa a incisão, você vai ver 2 coisinhas acontecendo na sua frente, instantâneas: taquicardia e hipertensão. Então, mesmo o paciente com morte encefálica tem reflexos preservados, ou seja, você vai ter que fazer anestesia para esse paciente. Tá? Então, falta de plano anestésico adequado predispõe o paciente a ter laringo e broncoespasmo. Ah, mas o meu paciente está grave, está em choque. Consigo entender perfeitamente. Mas um paciente que está em choque na sua frente e está, por exemplo, vamos dizer assim, não está em Glasgow 3, logicamente, mas está com o nível de consciência rebaixado, está com Glasgow de 13, você não vai entubar esse paciente no seco. Ah, mas ele está hipotenso. A gente tem medicações para controlar. A gente sabe que os sedativos tendem a fazer hipotensão. Porém, a gente tem outras medicações, os vasopressores, que a gente pode fazer para controlar esse efeito colateral da medicação. Não é porque o paciente está hipotenso que você vai usar o choque como hipnótico. Não é, essa não é a melhor forma, pessoal. Tá? E, para a gente finalizar o assunto, você entubou o paciente e pode ser que um dia você volte para o seu plantão, mesmo que você esteja num pronto-socorro, e o paciente tem critérios para ser estubado. E aí, se você tiver um fisioterapeuta para te ajudar, melhor ainda. E você tem que ficar muito atento com edema pulmonar por pressão negativa. Tá? Principalmente, esse evento acontece na hora da extubação. Então, vamos ficar mais antenado. Por quê? De todos esses que eu listei, tá, a maioria são passíveis de correção. Então não justifica você estar expondo o paciente a esse tipo de complicação. Beleza? Grande abraço, pessoal.